É muito bom conversar contigo. Valeu, Márcio. Prazer estar aqui também falando contigo. Super animado. Eu estou muito feliz, estou muito orgulhoso também. Eu acho que eu falo por todos os brasileiros, nós estamos muito orgulhosos com a indicação de O Agente Secreto na categoria de melhor direção de elenco, como semifinalista do Oscar, o shortlist. Eu gosto de falar semifinalista, que acaba sendo algo mais facilmente relacionado para nós. Essa é a primeira vez que nós vamos ter essa categoria no Oscar. E a gente pode chegar num ponto em que nós vamos ter pela primeira vez um brasileiro já indicado nessa categoria, o que é um sonho. Queria que você explicasse para algumas pessoas que talvez não tenham o contato do que seja direção de elenco, algumas pessoas que gostam de cinema, mas não têm uma profundidade, o que que é para você a direção de elenco? Bem, para mim, direção de elenco, que no caso como a gente está falando de sou um semifinalista para essa indicação no Oscar, eles chamam de casting, mas assim, a direção de elenco para mim é o pensamento e a construção do todo do elenco, assim, da paisagem humana do filme e todas as reflexões e ideias que passam por isso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem uma ideia muito, às vezes até um pouco rasa, um pouco básica do processo de escalação, né? Assim, tipo, as pessoas têm muita curiosidade em relação a isso. E eu comecei a trabalhar com filme, com cinema, né? Tipo, os primeiros projetos que eu fiz eram filmes e eu sempre tive muito espaço para discutir, debater os personagens e experimentar as possibilidades de escalação de cada personagem. Então, eu acho que direção de elenco é esse processo de pensar, refletir, pesquisar, experimentar, tentar e entender qual é a melhor opção para cada personagem e o que isso significa em termos de discurso para o filme, assim, sabe? Você usou um termo paisagem humana, e isso me remeteu imediatamente ao pôster que foi lançado essa semana de O Agente Secreto, talvez você já tenha até visto, um que faz uma relação com uma obra de Tarsila do Amaral, que é Os Operários. E o Kleber, Sim. nas entrevistas ele fala, poxa, eu escrevi esse roteiro com o Wagner Moura em mente, então ele tinha o seu operário central. Mas aí ele te convida para você trabalhar na direção do elenco, e você tem mais de duas dúzias de personagens para você preencher essa paisagem humana, esses operários. E esses operários meio que povoam o panorama do que é o Brasil também. Para ti, quais foram as dificuldades e as belezas de escalar um elenco tão heterogêneo? Olha, começar pelas belezas, né? Porque, assim, eu acho assim, o primeiro trabalho que eu fiz fazendo casting foi num filme do Kleber, foi no Aquarius. Eu era assistente de elenco em 2014. E é super emocionante chegar nesse ponto agora, depois de 10 anos de carreira e tal, conseguir assinar o elenco de um filme tão grandioso como Agente Secreto. E as belezas justamente é entender que o Kleber se interessa muito pelas pessoas e se interessa muito por diferentes tipos de pessoas, sabe? Diferentes tipos de abordagem humana. Então, assim, a gente já tinha, nossas primeiras discussões já iam para um lugar de ter obviamente uma diversidade, mas assim, não é só uma diversidade em termos de aparência, nem de físico, nem de nada, mas sim de origem, de lugar social, de experiência como ator e tudo mais. Então, assim, é muito bonito e muito interessante ver essa abertura para atores e atrizes que não tiveram ainda, enfim, oportunidades de grandes papéis no cinema, mas que são pessoas cheias de vida, cheias de potência, cheias de interesse e admiram o cinema do Kleber, admiram o cinema pernambucano. Então, assim, é muito lindo entrar em contato com essas pessoas e poder, enfim, receber elas como nesse primeiro contato, né? Ainda que seja uma sondagem, ainda que seja para fazer um teste, enfim, o interesse das pessoas é muito interessante, assim, é muito bonito de ver. E as dificuldades, eu acho assim, cara, é um filme que tem muitos personagens, né? O roteiro é muito complexo, é um filme muito grandioso, muito ambicioso em suas inúmeras camadas, em seus inúmeros sentidos possíveis. Então, e ainda por cima, eu acho que muito dele, assim, o Kleber tem uma pesquisa muito grande de Recife nos anos 70 e eu acho que ele viveu muita coisa também, muita coisa passa pela memória dele. Então, ele é muito específico, foi muito específico no processo, assim,
de busca por esses personagens, sabe? Ele tinha mais detalhes na cabeça para cada personagem do que o usual, assim, eu acho. Tipo, ele via praticamente pessoas da vida dele, da memória dele, etc. E aí a gente tinha que fazer essa interpretação junta e chegar num lugar de, ok, mas o que é possível em termos do que existe, o que é possível em termos das pessoas que estão disponíveis e são, enfim, adequadas para esse papel, assim, sabe? Então, isso é um desafio porque a gente tem que ir lapidando as opções e o que a gente realmente quer, assim, sabe? É aquele impacto, né? O fato de ser em Recife e de ser na década de 70, ela acaba, portanto, implicando na necessidade de algum olhar diferente para esses personagens, é isso, né? Para buscar. Sim, absolutamente. É, eu acho que, bom, o Brasil nos anos 70 tinha uma cara, né? Assim, tinha uma identidade, uma composição. E eu acho que a gente partiu muito, assim, o Kleber no direcionamento dele, eu acho que na vontade artística dele de reconstruir Recife na década de 70, tinha muito essa vontade de fazer Recife ser um lugar vibrante e cheio de nuances, cheio de contraste. E eu acho que isso se reflete no elenco também, assim, nas escolhas de elenco, sabe? Pega um filme como Agente Secreto, é um filme muito político, né? E aqui no principal conceito do que é a arte ser política, né? A arte que te convida a refletir, a arte que te convida a questionar. E considera também essa atividade de direção de elenco uma atividade muito política dentro do contexto do filme? Absolutamente. Cara, assim, eu acho que existem várias formas de fazer o que eu faço, assim, né? Esse processo de direção de elenco. Eu considero muito político porque a gente está recrutando, né, assim, convidando e construindo, levantando a matéria humana sensível do filme com cabeças, corações, olhos, braços, pernas, pele, dentes, poros, para pensar o filme junto, né? Assim, um processo de coautoria também. O ator é um autor também, no sentido de que ele vai emprestar a sua persona, a sua voz, o seu sotaque, a sua experiência, a sua vida, vivência, no sentido de que, enfim, as vivências que ele carrega para os personagens. Então, com certeza, é muito político, assim, acho que o tipo de cinema que a gente faz é indissociável, praticamente, assim, pensar politicamente o, quem são as pessoas com as quais a gente vai trabalhar, sabe? Esse elenco que você reuniu juntamente com o Kleber, algum personagem, algum ator específico, seja um ator que tem maior renome, como uma Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, seja um ator com menos renome, ainda não conhecido bastante, algum deles perdeu suas expectativas? Tipo, O você que esperava uma coisa e ele levou aquilo para um outro patamar nesse processo de construção? me surpreendeu. Ah, eu acho que assim, vamos lá. A gente tinha alguns atores que são conhecidos do público, tipo o Gabriel, tipo a Maria Fernanda, como você citou. Eu acho que eles trazem uma familiaridade, né? Ainda que eles estejam em outro papel, construindo algo novo, a gente razoavelmente está familiarizado com eles, com o trabalho deles, com a construção deles. E a gente tinha também atores que já tinham feito outros projetos do Kleber, outros filmes do Kleber, tipo, inúmeros. Assim, por exemplo, o Carlos Francisco, que é de Belo Horizonte, que fez Bacurau e está aqui no Agente Secreto também. Suzy Lopes, que é uma grande atriz paraibana. O que eu achei interessante nesse projeto também é que a gente, muitos personagens, e a gente teve a oportunidade de conhecer novas pessoas. Eu conheci atores que eu não conhecia, tipo, conheci atores que eu não tinha trabalhado ainda. Então, por exemplo, o Robério Diógenes, que é um ator de Fortaleza, fez um excelente trabalho, faz o Delegado Euclides, assim. Eu não é que eu me surpreendi com ele, mas eu conheci melhor o trabalho dele, eu não conhecia até o filme, né? E eu achei ele incrível, assim, a interpretação dele pro delegado Euclides, assim, o que ele traz de camada de complexidade para o personagem, que é esse delegado meio bufão, mas também com um apego ali a uma síndrome a uma autoridade mínima num contexto, enfim, meio sedento por um poder e violento também, porque tem cenas bastante violentas. Eu achei que ele trouxe um brilhantismo incrível, assim, sabe? A Laura Lufezi também, que é uma atriz que eu nunca tinha trabalhado, que a gente conheceu nesse processo de pesquisa.
de elenco para esse filme. Eu acho que ela também me encantou assim com a doçura dela, a tranquilidade dela na interpretação dela na personagem que ela faz. Assim, tem várias aparições que eu acho que somaram muito e foram surpreendentes nesse sentido de crescer o elenco, né? A Jane Albuquerque também é uma atriz que eu nunca tinha trabalhado, ela é de Fortaleza. E tem a Dona Tânia, né, que se tornou tipo uma sensação brasileira, né? Virou praticamente um patrimônio brasileiro desde que trabalhou anteriormente com Kleber e agora ela deixa este lugar de não atora ou não atriz e se torna uma possível indicada ao Oscar. Veja só, né? Que coisa maravilhosa que seria. Sonhar é bom, né? Mas como é que funciona, Dona Tânia? Muita gente vai querer saber disso. Cara, a Dona Tânia, bem, primeiro que ela é uma pessoa extraordinária, assim, antes de qualquer coisa ser atriz ou não, enfim, ela é uma pessoa extraordinária, ela é fascinante, ela é apaixonante. E ela tinha feito Bacurau, né? Até onde eu sei, foi considerada para fazer, foi convidada para fazer uma participação dentro do elenco que era figuração no Bacurau, que era super presente também, porque Bacurau era um filme que tinha muita relação de coral, de coro, assim. E eu acho que ela foi encantando as pessoas a ponto de ela inicialmente talvez não tivesse uma fala, mas depois ela era tão fascinante, ela no convívio ali, porque eles estavam filmando onde ela mora, né, no povoado dela perto de Cobra. No convívio com ela deram um pequeno texto para ela dar, que é aquele momento que ela fala que roupa é essa, menino? E eu acho que a partir daí ela já cativou o coração do Kleber, provavelmente, de todo mundo, assim, a ponto de o Kleber, quando me mandou o roteiro, quando me convidou para participar, ele já falou que esperava a Dona Tânia para esse papel, assim, tipo, ele escreveu praticamente pensando nela. Então, é isso, ela é uma figura extraordinária, assim. E ela, curiosamente, assim, felizmente, eles foram filmar lá, né, onde ela vivia e puderam conhecer e cruzar o caminho deles com ela. E ela, na verdade, assim, é que não é que o filme, nem nós, nem a gente faz um favor para ela, convidando ela que tá fazendo um enorme favor pra gente, tipo, trazendo a presença e a genialidade e a vida dela, que é, enfim, maravilhosa, emocionante, é comovente ver a Dona Tânia existindo, sabe? Tipo, e ela em cena arrasa. O Léo Laca, que é o preparador de elenco, tem uma super relação com ela, diretor assistente também, o Léo Laca, tem uma super relação com ela. Eu acho que eles trabalham super bem juntos, sabe? Eles conseguiram dar ela esse lugar confortável de interpretação, que ela tá sendo ela mesma e muito à vontade, assim. É muito bonito ver a Dona Tânia trabalhando. E eu tava pensando nisso ontem, assistindo o filme de novo, que eu acho que é coisa, talvez uma das melhores coisas que eu acho dessa história toda da Dona Tânia fazer esse filme, é que ela é uma personagem que tem 70 e tantos anos e ela rompe com todas as expectativas e ideias preconcebidas que alguém pode ter de uma mulher dessa idade, sabe? Ela é muito é, original, assim, ela é muito autêntica. E a personagem é autêntica e ela é autêntica. Porque quando você convive com ela, conversa com ela, você vê que ela é uma fonte de vida, sabe? Tipo, é incrível, assim, é fascinante. Acho que tá todo mundo apaixonado por ela, todo mundo foi apaixonado por ela durante todo esse processo, durante o período de filmagem e tudo mais. E eu fico muito feliz com a repercussão e com o reconhecimento que ela tá tendo, porque ela merece, o mundo merece conhecer ela, assim, sabe? Tipo, Queria te agradecer por o Agente Secreto, porque o Agente Secreto coloca o Brasil, deixa o Brasil em destaque, evidencia o nosso país com os seus problemas, mas, sobretudo, com sua bossa, com a sua graça, com sua beleza. Então, muito obrigado, Gabriel, por esse bate-papo. Parabéns pelo semifinalista. Espero que eu possa te parabenizar, e eu tenho certeza que eu vou te parabenizar pela indicação daqui a algumas semanas. tomara, torcendo. Deixa eu parar aqui. Valeu, obrigado, adorei a conversa. Obrigado. Deixa eu parar a gravação.